Bom, pessoal, vamos lá. Apostila 3. Mudei um pouquinho a ordem que está na apostila. Nós vamos fazer hoje a aula 26, capítulo 26, página 385. Depois a gente vai voltar para o capítulo 25, certo? Nós vamos fazer 26 e depois 25. Então, juntei essas duas aulas. Deu para juntar bem, eu acho que vai ficar até mais fácil de entender assim do que pela ordem que a apostila propôs aí para a gente, tá? Então, o primeiro assunto é o conjunto dos números racionais. Vocês já têm uma boa noção sobre o conjunto, né, dos números racionais, porque a gente já havia expandido o conjunto dos números naturais para os números inteiros, que agora os racionais. Nós já fizemos as operações, inclusive a última aula eram operações, expressões numéricas envolvendo números racionais, certo? Agora a gente vai apenas formalizar algumas coisas, algumas características desse conjunto dos números racionais. Tá, então quem são os números racionais? Ó, são todos os números que são representados na forma decimal. Aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Então, a definição mais simples para explicar para alguém o que é número racional. O que você está estudando? Ah, estou estudando o conjunto dos números racionais. O que é isso? São todos aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. São todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, quais são os números que podem ser escritos em forma de fração? Os naturais? Sim, se eu tenho o número 2, por exemplo, ele já está escrito na forma de fração. 2 sobre 1. O 1 está oculto. É o denominador 1, que é aquele divisor por todo mundo lá tal. Mas eu poderia também falar assim, não, tudo bem, não quero deixar sobre 1. Então eu vou escrever 10 sobre 5. 10 sobre 5 é igual ao número 2, certo? Então os números naturais, eles podem ser escritos em forma de fração. Os inteiros também podem ser escritos em forma de fração. Tá lá, menos meio, certo? Então, esse esquema aqui mostra que os números naturais são inteiros e os números inteiros são racionais, certo? Eles estão dentro um do outro. Aí lembra, aí quando a gente faz de fora para dentro, a gente nem todo número racional é inteiro e nem todo número inteiro é natural, certo? Então, para organizar, né, esses números que podem ser escritos em forma de fração, eles podem ter dois tipos de representação. A representação decimal finita, né? Então, exemplo, finito, 0,3. São 3 décimos. Se você dividir 3 por 10, vai dar 0,3. É finito. Uma casa. Aqui, 25 centésimos. Se você dividir, vai dar 0,25. Finito. Duas casas. Certo? Então, olha aqui o 0,25, como ele pode ser escrito de três maneiras diferentes. Certo? Forma de número decimal, de forma de porcentagem, que é 25%. Né? E em forma de fração, um quarto, uma das frações. Né? Olha lá, esse aqui, ele é negativo, menos 75 centésimos. Então, essas são as representações finitas, finitas. Porque existem também, nós não vamos estudar muito a fundo agora, né? Mas vocês têm que saber que existem, isso a gente vai estudar bastante no nono ano, que são a representação decimal infinita, que é a conhecida dízima periódica. É a representação decimal infinita. Ah, mas se é infinito, significa que eles são racionais também? Sim, porque dá para escrever em forma de fração. 0,3333 infinitas casas decimais
ele pode ser escrito em forma de fração, 1 sobre 3. Então, ele é infinito na forma decimal, mas ele pode ser escrito em forma de fração, como todos esses exemplos aqui. Certo? Então, os números racionais, eles podem ter a sua representação decimal finita ou infinita, sendo que sempre que a gente puder escrever ele em forma de fração, ele é um número racional. Então, não importa o sinal, né? Única coisa que a gente tem que tomar cuidado, é o que está aqui, ó, aqui embaixo. Como o B, A sobre B, só para representar, o B é qualquer número inteiro. Ele é um número inteiro, ele tem que ser diferente de zero. Né? Então isso a gente já estudou, a gente já viu. Né? Não existe divisão por zero, não existe denominador zero. Né? Denominador zero é uma indeterminação matemática. Né? Não existe resposta, não é zero a resposta, não é um, não é o próprio número, é uma indeterminação matemática, né? O denominador zero. Então, o denominador pode ser qualquer número, com exceção do número zero. E aqui, né, tem o nosso diagrama, é o diagrama de Venn. Então, a gente está sendo alfabetizado em matemática, a gente está dentro do conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse ano vocês estudaram o conjunto dos números inteiros, que são os simétricos, os opostos dos números naturais. Né? Então, o zero fica como centro da reta numérica como referência. Então, se de um lado tem o número 1, do outro lado terá o número menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, e assim por diante. E agora, né, nós estamos organizando os números racionais. Então, lembra sempre, ó, todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Todo número natural é inteiro. Todo número inteiro é racional. Mas nem todo número racional é inteiro e nem todo número inteiro é natural. Esta é a operação que existe entre os conjuntos numéricos, tá? Então, este símbolo aqui, ó, que parece um C mais alongado, diz assim, ó, os naturais estão contidos, certo? Está contido dentro dos inteiros e os inteiros estão contidos dentro dos racionais. Significa que eles estão dentro, dá pra gente ver lá, beleza? E aí, né, o número racional é todo número, né, x, é todo número que pode ser escrito em forma de fração, sendo que esse b aqui não pode ser zero, tá? Então, existem também os subconjuntos, né? Então, nós já vimos também, né? Quando você coloca o asterisco em um conjunto, significa que você está excluindo o zero. Quando você coloca o sinal positivo embaixo do conjunto, significa que você está levando em consideração só os positivos, ou seja, você está excluindo os negativos. Quando você coloca o sinal negativo, é o contrário, significa que você vai levar em consideração só os negativos, vai excluir os positivos. E aí quando a gente combina, né, então eu combino o asterisco com o positivo. Significa que eu vou levar em consideração todos os positivos, excluindo o zero. E ali todos os negativos, excluindo o zero também. Certo? Asterisco exclui o zero. E o sinal positivo significa que nós estamos levando em consideração o positivo e o negativo, só o negativo. Beleza. E aí, a nossa representação geométrica, né, na forma da reta numérica, ele fica desta maneira aqui, ó. Agora, todos os números, na verdade, não são todos ainda, tá? Vocês ainda vão estudar os números irracionais no nono ano. Então, quase todos os números a gente já conhece da representação na reta numérica. Então aqui nós temos número inteiro, nós temos número decimal, nós temos racional. Então essa é a representação. E uma característica muito importante
Entre dois números racionais existem outros infinitos números racionais. Por menor que seja o intervalo, por menor que você fala assim, mas entre o 0,1 e o 0,2 existem infinitos números ali dentro? Sim, dentro dos racionais, a característica dele é ser um conjunto denso. Nos menores intervalos existem infinitos números lá dentro. Beleza? Então vamos retomar então a potenciação para a gente chegar na radiciação, que é o assunto, mas eles estão vinculados um no outro, certo? Potenciação de número racional não muda nada, certo? O número racional é o número que é escrito em forma de fração, que pode ser escrito em forma de fração, que a gente acabou de ver. Então, se eu tenho um número que está escrito em forma de fração e ele está elevado a um expoente n, significa que eu vou repetir essa fração quantas vezes o expoente mandar. Então, por exemplo, se aqui fosse AB elevado a 3, ficaria AB vezes AB vezes AB, 3 vezes, não muda nada. E aí, eu posso fazer isso ainda de uma maneira mais simples ainda. Em vez de repetir a fração várias vezes, eu posso distribuir o expoente pelo numerador e pelo denominador. É a maneira que eu faço. Então, se você tem aqui AB elevado a 3, você faz A elevado a 3 e você faz B elevado a 3 e você coloca o resultado direto. Eu acho mais fácil assim. Lembra lá do quadro? Esse quadro a gente já viu. É o quadro que ele vai dar o sinal pela regra de sinal, porque agora a gente está trabalhando com os números negativos também. Então, é um quadro que, mas mudou alguma coisa porque é fração? Não mudou nada. A regra de sinal é a mesma coisa. Olha aqui, quando a base é positiva, a potência será positiva, certo? Quando a base for negativa e o expoente for par, negativo, base negativa, expoente par é positivo, porque vai dar regra de sinal, certo? E quando a base for negativa e o expoente for ímpar, a potência será negativa, certo? Então aqui nós temos alguns exemplos. Olha aqui, tá vendo? 3 quartos elevado ao quadrado. Eu não preciso repetir 3 quartos vezes 3 quartos. Se quiser, tudo bem, não tem problema. Mas eu posso simplesmente fazer 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então, 3 quartos elevado ao quadrado é 9 sobre 16. É simples, certo? Então, aí, elevado à quarta potência. Nós vamos fazer 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 8 dá 16, então 2 à quarta é 16. O 25 é a mesma coisa. 5 ao quadrado é 25, ao cubo é 125, a quarta é 625. Beleza? É isso aí. Aqui tem um exemplo que já é a introdução das raízes, raiz quadrada e raiz cúbica. Nós já estudamos aquele livro paradidático que falava da raiz, muito bacana, e vocês já têm uma boa base, tenho certeza. Isso aqui é mais para relembrar mesmo os nomes, os termos. Então vamos lá. Começando pelo símbolo, esse símbolo da raiz se chama radical. Tá aqui, estava apontando por lugar errado. O símbolo se chama radical, certo? O símbolo é o radical. O número que está dentro é o radicando. O número que aparece aqui, quando é quadrado não aparece, pela lei do menor esforço. Então, quando não tem nada, a gente sabe que o índice é 2. É o índice, certo? E o número que você extrai é a raiz, certo? Então, radical, radicando, índice, e o resultado, digamos assim, é a raiz. Então, quando a gente fala raiz quadrada de 4, o 2 é a raiz. Quando for cúbico, não muda nada. A diferença é que o cúbico ele nunca vai estar omitido aqui. Ele sempre vai aparecer o 3 aqui para o índice, certo? O símbolo é o radical, o 8 é o radicando, o 3 é o índice e o 2 é a raiz. Mas por que a raiz cúbica de 8 é 2? Porque o 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que é o índice aqui, dá 8.
certo? Mas calmou aí que a gente vai fazer isso. Uma das maneiras que nós vamos fazer é na calculadora. Vocês vão poder fazer na calculadora. Inclusive, a apostila sugere que os primeiros exercícios sejam feitos na calculadora. Está dizendo que com a calculadora simples já resolve a nossa vida, mas depende, né? Se ela tiver a operação de radiciação aí. Está na página 375. Ele mostra até a tecla lá. Então, para fazer na calculadora, a gente digita o número e aperta a tecla de raiz na calculadora. Então, tem na página 377 também, tem alguns exercícios que ele pede para que vocês façam na calculadora. E aí tem um quadrinho que é exatamente igual aquele que eu acabei de mostrar para vocês, colocando, né, o nome dos termos desta operação. O radical, o índice, o radicando e a raiz. Beleza? E aí, quando a gente não puder fazer na calculadora, né, como que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o cálculo pela decomposição, certo? Decomposição em fatores primos. É tranquilo. Então, assim, ó, a gente sabe que a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque eu sei que 4 ao quadrado dá 16, certo? 4 vezes 4 dá 16. Então, logo, a raiz quadrada é 4. Eu sei que a raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49, então ele vezes ele mesmo. Então, significa que a raiz quadrada dele é 7 e assim por diante, né? Quando ele for cúbico, igual aqui o 8, igual ao que a gente acabou de ver, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque o 2 é a terceira. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, ele é igual a 8. Então, logo, a raiz cúbica dele é igual a 2. E aí, existe também dos números negativos, que a gente, né, iniciou o número negativo, por isso que a gente está voltando nesse conteúdo. Então, ó, raiz cúbica de menos 27. A gente vai levar em consideração aquele quadro lá, a mesma coisa, o quadro, certo? Porque, ó, se liga, menos 3 elevado a 3, olha lá, que a gente acabou de ver lá no quadro. Volta lá no quadro, ó. Base negativa, expoente ímpar. A potência é negativa. Então, existe a raiz, desde que ela seja de índice ímpar, de número negativo. O que não vai existir é de par. Par não tem como. Então, por exemplo, raiz quadrada de menos 16. Não tem como extrair. Então, só terá raiz de número negativo quando ele for ímpar. Por exemplo, 3. Porque eu sei que menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vai dar menos 27. Então, a raiz é menos 3, certo? A raiz de menos 27, raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Beleza, tá, esses aí eu sei, professor, é fácil, tal. E quando o número for maior, por exemplo, 144, né, que eu não me liguei ainda de cabeça. Ou raiz cúbica de 243, como é que eu vou fazer isso? Nós vamos fazer a decomposição em fatores primos. Então tá aqui, ó, né, na última aula eu fiz para tirar o mínimo múltiplo comum, é a mesma técnica. Só que você não vai fazer simultâneo, não tem outro número para fazer, você vai fazer ele sozinho. Ó, coloca o 144, começa dividindo por 2, que dá 72, por 2, que dá 36, por 2, que dá 18, por 2, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Não é raiz quadrada de índice 2 que eu quero tirar, então eu vou juntando os termos de par em par. Toda vez que ele fizer um par, ele vai libertar de dentro do radical. Toda vez que ele fizer um par, ele vai libertar do radical. Por quê? Porque a raiz é quadrada, o índice é 2. Então, ó, eu vou pegar esses dois primeiros aqui, ó, e fiz um parzinho, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. O que que significa? Que quando o expoente e o índice for igual, ele vai libertar de dentro do radical. Tá aqui, ó, tá ele aí, ó, ele saiu daqui, certo? Ó, fiz mais um par, certo? Que é esse par aqui, ó. Então, 2 aqui, 2 lá, liberta ele do radical. O 3 também deu um parzinho de 3 aqui, ó, 3 ao quadrado. Liberta o 3 do radical. Quando você libertar todos, significa que existe raiz exata. Quando você não conseguir libertar todos, significa que
aquela raiz, ela não é exata. Existe, mas ela não é exata. Então, olha, saiu 2, saiu 2, saiu 3. De novo, por que saiu 2? Porque ele fez um parzinho aqui, ó, de 2. Por que saiu esse 2? Porque ele fez um parzinho de 2. Por que saiu 3? Porque ele fez um parzinho de 3, tá vendo? Não sobrou nada. Então, todos eles se libertaram de dentro do radical. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 4 dá 12. Significa que a raiz quadrada de 144 é 12. Simples assim, certo? Tem que treinar, tem que treinar. Achar que vai entender só lendo ou vendo eu fazer, aí não adianta. Vai ficar com aquelas dúvidas que vocês acabam, mas eu não entendi, eu vi o vídeo 10 vezes e não entendi. Claro, viu o vídeo 10 vezes, mas não fez nenhum exercício, não vai saber se entendeu mesmo ou não. Olha o exemplo. E se fosse raiz quarta de 256? Raiz quarta. Ó, o índice é 4. Adianta eu fazer parzinho agora? Não, agora eu tenho que fazer grupo de 4 carinhas iguais. Ó, se liga, peguei o 256. Vou começar a fazer a decomposição. 256 dividido por 2 dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, 4, 2 e 1. Beleza, fiz a decomposição. A raiz é quarta, o índice é 4. Você vai procurar 4 carinhas iguais. Opa, passou. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 2 a quarta. Consegui fazer um expoente igual ao índice. 1, 2, 3, 4. Opa, consegui outro grupo de 4 caras iguais. Coloco ele dentro da raiz. Então, raiz quarta de 256 é a mesma coisa que raiz quarta de 2 a quarta vezes 2 a quarta. 2 grupos de 4. Liberta um 2, liberta outro 2. 2 vezes 2, 4. Então, a raiz quarta de 256 é o número 4. Beleza? Beleza? Dá para fazer, dá para entender sim. Dá para fazer. Ó, aqui, ó, raiz cúbica de 125. Mesma coisa. 125 dividido por 5 dá 25. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. É raiz cúbica. Eu tenho que juntar quantos? 3 caras junto, certo? Raiz quadrada. Juntei de 2 em 2. Raiz cúbica. Vou juntar de 3 em 3. Raiz quarta. Vou juntar de 4 em 4. E assim por diante. Olha aqui. Deu 3 carinhas. Deu 3 caras 5 aqui, ó. Certinho. 5 a terceira. 3. Índice 3. Liberta. Raiz cúbica de 125 é 5. Certo? É isso. Tem que praticar. Os exemplos estão aí. E aí, quando não for exato, a gente não vai trabalhar agora, mas pelo menos para vocês já terem uma noção, tá? Tranquilo, tranquilo, que a gente não vai trabalhar, que elas não são exatas, né? Extraindo por fatoração, mas vocês têm que saber que existe. Na hora que topar com uma delas, vai achar que é uma coisa de outro mundo, certo? Então, ó, raiz cúbica de 243. Quando eu faço a fatoração do 243, ó, é raiz cúbica, certo? Eu tenho que juntar de 3 em 3. Então, se liga, ó, deu 3 carinha igual aqui, ó. 3, 3 e 3. Deu 3 igual. Beleza. Coloquei esses 3 igual aqui, ó. Só que sobrou só 2. Sobrou só 2. Não consegui fazer outro trio de números iguais. Sobrou só 2. Então, assim, ó. O que eu consegui fazer sai, liberta. E o que eu não consegui fazer fica preso. Olha aqui, ó. Esse 3 é o que libertou. Ficou preso 3 ao quadrado, certo? Porque só sobrou 2. Ficou 3 ao quadrado. 3 ao quadrado não é 9? Então, a raiz cúbica de 243 vai aparecer para vocês em algum momento aí na frente como 3 raiz cúbica de 9. Por quê? Porque vocês perceberam que não libertou todo mundo. Ele não conseguiu fazer um trio aqui. Quem consegue fazer o grupo igual ao índice, liberta. Quem não fica igual, fica preso. É só isso. Beleza? Tá o exemplo aí. Quando for fração, muda nada, absolutamente nada. Raiz quadrada de 25 sobre 36. É só dividir.
É só dividir. Do mesmo jeito que a gente dividiu o expoente na potenciação, a gente divide na radiciação. Faz separado. Raiz de 25 é 5, raiz de 36 é 6. Então dá 5 sextos. Certo? Raiz cúbica não muda nada. Raiz cúbica de 8 sobre 27 avos. Meu Deus. Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 27 é 3. Então dá 2 terços. Não muda nada. Só porque é fração, parece que quer assustar a gente, mas não muda nada. Faz separado que vai dar certinho. Aqui tem um exemplo, porque tem exercício desse tipo na apostila de vocês aí, que nós vamos, depois quando a gente voltar no capítulo 23 e 24, ele vai falar de medidas de volume e capacidade, é elevado ao cubo, tal, área que é elevada ao quadrado. Aqui é só um exemplo, é para fazer na calculadora mesmo, mas eu vou deixar ali no desafio, ó, no crânio, para pensar, só para pensar. Depois vai lá na calculadora e confere, já é para ir praticando e treinando o cálculo mental, criar estratégias próprias de resolução, sabe? Ter imaginação, ter criatividade. Então se liga. Suponha que um terreno quadrado, a área é 72,25. Meu Deus, vou tirar a raiz quadrada de número decimal agora? Vai sim e tranquilo. Ó, raiz quadrada de 72,25. Aí você vai pensar assim, qual é a raiz quadrada que tem exata antes? Ah, é a do 8, que dá 64. E depois do 8, tem qual? A do 9. 9 vezes 9 dá 81. Então, 72 está entre a raiz, que é 64, e a outra, que é 81. Certo? É o que está escrito aí. Está no meio, está nos dois. Bom, se está no meio e termina com 5, a raiz é 8,5. Tá entre 8 e 9. Tá entre 8 e 9. Pega os números que são raízes exatas. É 8. Raiz de 64 dá 8. É exato. Raiz de 81 é 9. E 72 é maior do que 64 e menor do que 81. Tá no meio dos dois. Então, eu acho que pode ser 8,5. Aí você vai lá, digita e confere para você ver. Então, vai ser muito útil para vocês depois, porque vocês sabem, por mais que na hora da aula, na hora de uma atividade específica ou outra, a gente sim vai usar a calculadora. Quando a gente estiver trabalhando, também vai usar a calculadora, vamos falar real, vamos falar a verdade, né? Vai estar trabalhando, vai estar usando, na universidade vai sim usar a calculadora, mas porém na hora da prova, na hora do vestibular, na hora do Enem, não tem calculadora. Então tem que sim ter esse recurso para poder fazer. E aí, ó, hora de praticar no caderno. Vai pegar o caderno, vai parar o vídeo e vai resolver esses que estão aí, certo? Sem muita explicação. Vai parar e vai resolver. Ó, tem uma pequena explicação aí, a gente já viu. Olha a regra do sinal, ó, base negativa, expoente par. Já sabe o sinal. Depois você faz a continha. Base negativa, expoente ímpar. E aqui é uma pequena expressão numérica, pequena. Por quê? Porque você tem duas operações envolvendo aí. Você tem potenciação e multiplicação. E aí vocês sabem que fazer primeiro potenciação. Então resolve as duas potências primeiro. Não quer voltar. Resolve as duas potências primeiro e aí depois multiplica os resultados, tá? Radiciação a mesma coisa. Olha o que eu falei para vocês. Olha, 17,64. Né? Gente que não gosta de matemática fala assim, é impossível tirar a raiz de 17,64 de cabeça. Dá para fazer sim. Ó, se liga. Qual é a raiz exata que a gente conhece antes do 17? É o 16, que é 4. Raiz quadrada de 16, 4. Entra antes. Qual é a raiz que eu conheço que é exata que vem depois? Bom, entre o 4, depois o 4 vem o 5, que é 25, que a raiz é 5. Então, entre o 4, que a raiz é
16, certo? A raiz de 16 é 4. E a raiz de 25, que é 5, tem lá dentro o 4,1, o 4,2, o 4,3, o 4,4. Essa raiz aí, 17,64, está entre elas. Aí o que a gente olha? Olha o último algarismo, é 4. Quais são os números que multiplicados um pelo outro dá 4? Então coloca a resposta. Só colocar a resposta. Ou vai ser 4,1, ou vai ser 4,2, ou vai ser 4,3, certo? Aproximadamente. O 1,44 é a mesma coisa, certo? A gente acabou de fatorar o número 144 lá. Será que tem alguma relação 1,44? Sim, vocês vão ver. E aqui também, tá? Hora de fazer no caderno, para o vídeo, pega esses aí, copia no caderno, faz no caderno e na hora da live a gente vai conferir se vocês conseguiram chegar. Vou deixar um vídeo aqui para reforçar a parte de fatoração. Esse professor aí em 6 minutos, ó, tá vendo lá, ó, 256, ele vai fatorando aí passo a passo para dar uma reforçada na minha explicação, certo? Muito bom. Não vão perder o tempo de vocês assistindo porque vai reforçar. A informação nunca é demais. E por último, eu queria deixar esse desafio para vocês fazerem por fatoração. Raiz quadrada de 1024. Fatora aí e vê se vocês conseguem chegar. Beleza? E aí, por último, tem orientação de estudo. Vocês vão passando por essas páginas aí, né, e vão preenchendo, vão fazendo. Conforme a aula for desenvolvendo, vai passando o vídeo, vai vendo, papapá. E na hora da live a gente confere e tiro as dúvidas de vocês. Beleza? Vou ficando por